Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sala de Estudos. Eu sou o professor Donizete Paiva. Espero que estejam todos bem, que continuem se cuidando, mesmo aqueles que estejam vacinados, continuem tomando todos os cuidados, porque a gente ainda está em pandemia e a coisa ainda é muito séria, então todo cuidado é pouco. Hoje a gente vai falar de um assunto que na verdade é o seguinte: eu vi um trechinho de uma live do ministro da Economia, do Paulo Guedes, no qual ele falava o seguinte, que ele estava justificando o aumento do preço do arroz em função de que a vida das pessoas melhorou. Então ele justificava dizendo, por conta da melhora da vida das pessoas, elas estão consumindo mais e por conta desse aumento de demanda, isso está causando o aumento dos preços do arroz. Eu fiquei intrigado com essa questão, porque eu pensei assim, me parece que não é bem isso não. Existem alguns conceitos em economia que a gente precisa elucidar aqui, né? Porque vai nos ajudar a entender que não era bem por aí não que o ministro deveria ir. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma verificada se de fato a vida das pessoas está melhorando. Eu fui atrás de alguns dados, e um dos dados que eu coletei é a questão da taxa de desemprego. Aí quando a gente verifica a taxa de desemprego, a gente tem quase 14% da população desempregada no Brasil. Isso pensando na questão formal, fora aqueles que já desistiram de procurar emprego. Então é muita gente desempregada, e uma pessoa desempregada não tem renda. Como é que a vida dela pode estar melhorando? Uma outra coisa que eu verifiquei é a análise da renda per capita. E houve uma queda da renda per capita. Ela passou a ser de 1.380 e antes da pandemia era 1.429. Então a renda per capita diminuiu também. Logo, me parece que não sei se a vida das pessoas está melhorando não. Uma outra informação que eu levantei é que existem mais de 14 milhões de famílias. Se a gente trabalhar com uma média de que existem pelo menos 3 indivíduos por família, a gente tem mais de 40 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza. Então, a priori, me parece que essa ideia de que a vida do brasileiro, né, que a vida do brasileiro está melhorando e por conta disso ele está consumindo mais arroz, isso me parece estranho. Pelo menos os dados aqui não estão indo na direção daquilo que o ministro falou. Uma outra informação que eu busquei, que eu acho que tem conexão com essa questão do arroz, é saber o preço da carne bovina. Porque afinal de contas a pessoa não come só arroz, ela deveria comer arroz e uma mistura. E é muito cultural, temos no Brasil, que se coma carne bovina. Aí eu verifiquei a informação de que a carne bovina subiu 6 vezes mais do que a inflação. Então me parece assim que por conta desse aumento da carne bovina, as pessoas talvez estejam substituindo só por arroz. Isso não significa que elas estejam vivendo melhor, né? Então existem os motivos pelos quais a carne bovina subiu, existem os motivos do arroz. Vamos dar uma olhadinha na questão do arroz. Se a gente verificar no gráfico, desde março de 2020 até janeiro de 2021, só teve aumento do preço do arroz. Teve períodos aí com muito mais, na metade do ano passado, com períodos com um pico muito maior de aumento, né? Isso vai representar em torno de 56% no preço do arroz durante um ano, né? Ou seja, você pega 56% do preço dele a mais de um período ao outro. Se o salário da pessoa não acompanha esse aumento, né, e muito pelo contrário, a gente sabe que não acompanhou por conta da pandemia, da retração econômica que a gente vem vivendo, né, então se a renda permanece a mesma e o preço do arroz sobe, né, a tendência seria você consumir menos, né? Mas aí isso chama atenção para alguma coisa, porque você tem uma cesta de consumo. E aí essa sua cesta de consumo, dentro dessa cesta tem arroz e tem outros itens. Quando você tem redução da sua renda, muito provavelmente você não consegue compor a mesma cesta que você consumia antes.
e aí você pode ir substituindo determinadas coisas. Tá? Então, mais uma dicasinha aí de que pode ter algo diferente do que o ministro acha que possa estar acontecendo. Bem, nos últimos 12 meses, então, em torno de 56%, quase 57% de aumento do preço do arroz. E o que se argumenta, né? Quais são as causas deste aumento? Uma das causas que são colocadas é pelo aumento da demanda. Assim, durante a pandemia teve aumento da demanda. E como se explica esse aumento da demanda? Porque as pessoas estão em isolamento social e elas fazem mais quantidades de refeição em casa. Então elas compram mais alimentos, preparam os seus alimentos em casa, e aí então houve esse movimento de aumento da demanda. Além do que, a gente não pode esquecer o seguinte: o primeiro momento da pandemia houve, né, um processo de estocagem. Então, pelo receio do que poderia acontecer, muita gente começou a estocar mais alimentos e outros produtos em casa, porque achava que poderia, dependendo como fosse acontecer as coisas, poderia faltar isso e ele não queria ter esse problema. Então muita gente optou por estocar esses produtos em casa. Né? Bem, uma coisa que a gente tem que destacar aqui é que, assim, que se por um lado as pessoas estão fazendo mais refeições em casa, então isso aumenta a demanda por exemplo, por arroz dentro das casas, diminui a demanda por arroz nos estabelecimentos comerciais, nos restaurantes, porque as pessoas não estão indo consumir isso nos restaurantes, né? Então você tem que medir também menos demanda aqui nos restaurantes, hotéis, né, e assim por diante, e mais demanda em casa. Se isso aqui for maior do que isso, ok, então você vai ter um pequeno aumento mesmo de demanda, né? O que muito provavelmente deve ter acontecido sim, até por conta dessa questão da estocagem que eu falei para vocês. Tá? Uma outra questão que a gente tem que falar, que assim que eles colocam como sendo, o próprio ministro coloca como sendo uma justificativa para o aumento da demanda e por conta disso o aumento do preço do arroz, é o auxílio emergencial. Se a gente for verificar, quem recebeu auxílio emergencial? Pessoas que não tinham renda. Né? E essas pessoas que não tinham renda, muitas delas tinham uma renda antes da pandemia, né, que era superior a esse auxílio emergencial. Não é? Então, assim, se era superior a esse auxílio emergencial, essa pessoa tem menos renda. Ela não vai gastar toda a sua renda consumindo arroz, né? Até porque ela tem outras contas também para pagar. Agora, tinha pessoas que não tinham renda já. Aí essas pessoas passaram a receber mais renda e elas podem ter consumido. Então a gente tem que separar isso, né? Não pode esquecer essa questão, né? De que pessoas que tinham renda perderam a renda, e era uma renda maior do que o auxílio emergencial, né? Então elas tinham uma renda maior, então elas tinham um poder de consumo maior e receberam o auxílio emergencial um poder de consumo menor. Então isso não implica que ela passasse a consumir muito mais. Por outro lado, você tinha pessoa que estava sem renda nenhuma e recebeu o auxílio emergencial. Ok? Então, ele ajudou e é fundamental que isso tivesse ocorrido, porque senão as pessoas vão morrer de fome. Né? E aí é um outro dado, é o dado lá que a gente falou da extrema pobreza. Né? A quantidade de pessoas, quase 40 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Então, você imagina se não tivesse tido o auxílio emergencial. Uma outra questão que é colocada também, que ajuda a explicar por que você teve o aumento do preço do arroz, diz respeito à questão do câmbio, a taxa de câmbio, o dólar. O dólar subindo, né, ele passa a subir de preço, tal, não sei o quê. Isso compensa para o produtor nacional mais exportar o produto do que vender no mercado interno. Ele pode até vender no mercado interno, desde que o mercado interno pague o mesmo preço que ele receberia
se ele fosse vender isso no mercado externo, porque ele tem mais lucro vendendo lá. Com a taxa de câmbio alta, aumenta a competitividade dele, ele escoa a produção para o mercado externo e aí no mercado interno sobra menos produto. E se você tiver menos oferta com uma demanda alta, isso faz uma pressão e faz com que os preços subam. Mas isso é um problema, porque assim, determinados produtos é necessário que o Estado, né, o governo, ele tenha alguma política de estoques reguladores. Porque você, principalmente produtos agrícolas, né? Você tem oscilações, você pode ter problemas ao longo do caminho, você pode ter geadas, quebras de safra. E aí, para você evitar esse tipo de complicação em termos de aumento abrupto de preços, você mantém estoques reguladores. E aí, no momento que se acontecer alguma coisa, você tem como ofertar isso para o mercado sem que os preços disparem de forma significativa, né? Essa questão do câmbio, ela traz também um outro problema, porque com o câmbio alto, os produtos que a gente compra do exterior, eles ficam mais caros, né? Então, como a gente compra em dólar lá fora, que você converte para reais, fica mais caro. E aí, muitos insumos que vai para a agricultura, principalmente a parte de fertilizantes, são importados, né? E aí, por conta disso, esse aumento de custo, né, dos insumos, ele é repassado para o preço do produto. E aí você vai ter o aumento de custo, ele repassa isso para o preço e sobe o preço. Gera inflação de custos, que a gente chama. Então, verifica só, não é uma questão tão simples assim, como o ministro simplesmente fala, houve aumento, melhorou a vida das pessoas, elas estão consumindo mais, por isso que o preço do arroz subiu. Não, não é bem assim não. Existem outros elementos aí, e até porque, pelos dados que a gente viu inicialmente, me parece que a vida das pessoas não melhorou tanto assim não. Mas acho que um ponto essencial que tem que ser levado em consideração é um conceito dentro da economia, que é o conceito de elasticidade. Elasticidade é uma medida de sensibilidade. Coisa que parece que o nosso ministro não tem muito em relação aos mais necessitados, né? Quando a gente pega, por exemplo, duas variáveis correlacionadas, vamos supor, se você aumentar o preço de um determinado produto, a demanda por esse produto tende a cair. Okay? Se você baixar o preço de um determinado produto, a demanda desse produto tende a subir. Quanto a isso, tranquilo, a gente sabe, a lei da oferta e demanda, né? Você vai fazendo as relações preço-quantidade, né? E acha um determinado ponto de equilíbrio. Mas a elasticidade ela vai tentar mostrar para nós o quanto. Então, se, por exemplo, eu subir o preço em 30% do arroz, a demanda de arroz vai cair em quanto? Ela vai cair em 10%. Então, isso vai me dar uma medida de elasticidade. Então, a sensibilidade de variação de preços em relação à variação de quantidade. Mas eu tenho outras medidas. E aí entra uma medida que acho que é o ponto-chave dessa discussão, que é elasticidade e renda da demanda, né? Que o ministro talvez esqueceu de observar. Elasticidade e renda da demanda diz o seguinte: se há um aumento da renda das pessoas, o que acontece com o consumo, a demanda delas pelos bens? Então, imagina-se o seguinte, se você tem um aumento de renda, você consome mais bens, você está melhorando de vida, né? A elasticidade e renda da demanda, ela vai medir o quanto. Então, olha, se sua renda subir 10%, eu vou comprar 10% a mais de carne, por exemplo. Então, ela mede essa sensibilidade. Sua renda subiu 30%. Você vai comprar quanto a mais de detergente? Eu vou comprar 1% a mais de detergente, né? Então, ela mede também essa sensibilidade para todos os produtos que você possa imaginar. E aí, quando a gente observa essa elasticidade e renda da demanda, a gente classifica de 3 formas. Os bens normais, que nos quais, assim, quando você tem aumento de renda, naturalmente você aumenta um pouco a demanda por esses produtos.
A maioria dos produtos que a gente consome. É claro que tem um limite. Né? Imagina o seguinte, sua renda está subindo, você não consome mais sal, né? Ah, eu vou comprar 10 quilos de sal. Né? Não, sal você vai continuar consumindo o que você consumia antes, ou um pouquinho mais, porque você vai fazer algum outro prato, alguma coisa assim. Né? Mas então a gente tem lá aumento de renda, os bens normais de forma em que você, assim, se eu tenho 10% de aumento ali em torno disso, os bens normais. Aí nós temos os bens de luxo, que é, por exemplo, assim, normalmente são os bens de consumo duráveis, em que você tem, vamos supor que você não tem nenhum celular. Aí você tem um aumento de renda de 10%. Aí você compra um celular. Então, se você não tinha nada de celular, você passa a ter 100% de celular. Só que sua renda só aumentou 10%. Mas é que dá para você parcelar e tudo mais, e aí você tem esse bem de consumo durável que foi possível. Isso acontece com casa, acontece com carro, acontece com viagens e um monte de outras coisas. Quando a gente chama de luxo, não precisa ser depende do luxo, né? Que a gente está imaginando. E é interessante essa questão de elasticidade, somente elasticidade de renda, porque ela depende desses patamares, né, de renda que você tem, das fragmentações de renda que você tem na sociedade. Né? Então, a gente precisa observar isso também. E tem o que a gente chama de bens inferiores. Né? Então, a elasticidade de renda da demanda, levando em consideração os bens inferiores. Esses inferiores dependem dessa estratificação de renda que eu estou falando. Então, assim, olha o que acontece no caso desses bens inferiores. A sua renda aumenta e a sua demanda por esses produtos diminui. Então, vamos supor, sua renda está aumentando, você teve lá 10, 15, 20% de aumento, você consumia carne de segunda, aí você passa a consumir carne de primeira. A carne de segunda ela é considerada, neste exemplo aqui por você, como sendo um bem inferior. Ok? Aí você fala assim, ah, não, mas minha renda está aqui, eu só como ovo. Aí aumentou a sua renda e eu passei a substituir o ovo por carne. Aí você considera então o ovo inferior. Porque sua renda agora permite você ter um produto com preço maior, né? E você dá uma preferência a esse produto com preço maior. Isso sendo verdade, imagina o seguinte, se a vida das pessoas de forma geral, está melhorando, elas estão consumindo arroz. Se vai subindo a renda dessas pessoas, o que vocês acham que elas vão fazer? Elas vão ficar consumindo muito mais arroz ou elas vão substituir o arroz por outros produtos ou vão acrescentar outras coisas no arroz? Mas se você consome, vamos supor, em torno de 1 quilo de arroz por dia, imaginando lá que você faz 2, 3 refeições por dia. Então você vai lá, você come 300 e poucas gramas, 333 gramas no almoço, depois mais 333 na janta e 333 à tarde. Você consumiu 1 quilo de arroz. Sua renda vai melhorando. Você vai passar a consumir 2 quilos de arroz? Ou muito provavelmente você vai colocar uma mistura, né, no lugar do arroz, assim, para complementar o seu arroz. Então é neste ponto que talvez o ministro tenha esquecido, porque se a renda das pessoas estivesse melhorando, muito provavelmente elas substituiriam o arroz por outros produtos. Elas colocariam carne junto do arroz, colocariam legumes junto do arroz, feijão, qualquer outra coisa. E não necessariamente elas iriam aumentar o consumo do arroz. Mas o que acontece quando a gente fala dos bens inferiores, né, da elasticidade de renda da demanda com bens inferiores? Quando a sua renda cai, a tendência, se você estava num produto aqui que você considera superior, a tendência é você adequar o seu consumo ao consumo, né, de acordo com a sua renda. Então, a sua renda caiu, você pula para um bem inferior. Então, por isso que eu trouxe no começo do vídeo aqui a ideia para a gente dar uma olhada no comportamento da carne.
Como a carne explodiu de preço, em termos de inflação, e a renda das pessoas, na verdade, está caindo, a vida das pessoas não está melhorando, está piorando. A renda está caindo. O que as pessoas estão fazendo? Elas substituem a carne por mais quantidade de arroz. Né? Então, a princípio, quando o ministro fala, olha, a vida das pessoas está melhorando, aumentou a demanda, e isso é um bom sinal, tal, na verdade ele está esquecendo de olhar a elasticidade de renda da demanda e olhar os produtos inferiores, considerados inferiores. Ok? Então, eu acho que isso ajudou um pouquinho a gente entender, porque assim, nem tudo que o ministro fala, né, num ponto ele tem razão. Quando ele fala lá na questão da inflação, que a inflação é um aumento generalizado do nível de preço, essa é a definição mesmo. Mas se você for pensar que para a população menos favorecida, os alimentos, ele é o principal componente da cesta de consumo dessas pessoas, qualquer aumento que você tenha no arroz, no feijão, na carne, no óleo e assim por diante, isso impacta muito na vida dessas pessoas. Então, é importante que a gente sempre coloque a nossa dúvida, né? A gente questione e busque informações. E eu acho que deu para a gente elucidar um pouquinho essa questão. E assim, se quiserem mais informação, deixe seus comentários, né? Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, divulgue para outras pessoas, porque o objetivo aqui do nosso canal é justamente esse, é uma sala de estudos, né? Então é onde a gente pega determinadas questões e tenta entender como é que isso funciona, se de fato é de um jeito, se é de outro jeito, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!